meu nome é José Miguel Silva. Talvez o que me defina melhor é ser um investigador, um buscador. Talvez como todos vocês, senão não estaríamos aqui, não é propriamente uma vida ao cinema ou ao teatro. E é dessa qualidade, buscador, que aqui estou. Para referir um tema, ontem falava sobre o humor, quem aqui esteve recorda-se com certeza. Hoje o tema não é de todo diferente, é uma continuação. Porém é uma outra abordagem sobre o humor, é uma abordagem mais séria, uma abordagem mais madura. Uma abordagem que, para se entender, é como se tivéssemos que aconchegar a nossa criança interior, para que ela não escute muitas das coisas que eu vou dizer, porque não é uma linguagem de criança, é uma linguagem madura. Isto porquê? Porque o amor que eu vou falar, e o autor das Constelações, Bert Hellinger, alemão, psicoterapeuta, refere muitas vezes, e é muito, muito verdade, que o amor que cura é o mesmo amor que adoece. É uma frase um pouco estranha para a nossa criança, não se entende muito bem, mas um olhar adulto e maduro entende esta frase. O mesmo amor que cura é o mesmo amor que adoece. E o amor tem consequências trágicas até na nossa existência, porque quando ele não está bem ordenado, ele é destrutivo, no sentido que nos pode impedir de sermos quem somos, ou impedir de prosseguirmos o nosso sonho. O amor impede-nos muitas vezes de sermos felizes num casamento. Nós vamos abordar essa questão aqui, porque estamos presos em amor a outras questões. Impede-nos, por vezes, de termos uma saúde plena, porque estamos presos a questões amorosas. E ficar doentes para nós, em termos amorosos, inconsciente, tem muito mais valor do que sermos saudáveis. Vejam ao ponto que temos que nos abrir para entender o que são as constelações, de que forma as constelações nos podem ajudar a penetrar nestas questões mais profundas do inconsciente. Não tarda, só falaremos de amor. Não tarda, será mesmo só isso. E constelações familiares ou sistémicas, porque abordam qualquer sistema, é observar o movimento que acontece. Qual é o movimento que acontece no sistema que eu estou a avaliar ou a analisar? Esse sistema pode ser um relacionamento, eu uso a constelação para perceber qual é a dinâmica que está acontecendo no relacionamento. Pode ser uma empresa, eu uso a constelação para perceber qual é a ligação que está a existir entre funcionários, fornecedores, entre diretor e os empregados. Eu uso a constelação para perceber como é que estão as dinâmicas numa escola, professores, alunos, pais. Portanto, as constelações é uma mera metodologia que nos permite trazer ao consciente aquilo que está no inconsciente, que às vezes não é fácil, porque, claro, não é? O nosso consciente protege-nos, criando uma realidade, e de repente nas constelações nós acedemos a uma realidade completamente diferente. Há pessoas que estão perante uma constelação, que é assim que se tem que estar nesta ferramenta. Estou perante a constelação, não sou eu, não é o facilitador que vai comandar nada, não são os representantes que vão dizer eu acho isto, eu acho aquilo. Não. É um fenómeno ainda muito pouco explicável, é simplesmente observável, mas as pessoas entram no papel que estão a apresentar e, acedendo a esse papel, fazem um movimento, seja um movimento corporal, viram postos, seja um movimento, enfim, emocionam-se do nada, baixam a cabeça, preferem olhar para alguém do que olhar para outra pessoa, e para o representante isso não tem valor nenhum. Só sei dizer que eu gosto de olhar para ela. Agora, para o facilitador que está a ver a história, começa a compor. E num relacionamento podemos fazer isso, por exemplo, para o casal, depois ver para onde vai o olhar. Muitas vezes o olhar não vai um para o outro. Pois que, falando conscientemente com esta pessoa pode dizer isso não é verdade, eu amo muito o meu marido, amo muito a minha mulher, ou vice-versa. Ok, mas isso é uma questão, nós estamos a ver uma outra profundidade. Eu sei que o amor está aí, mas porquê que o olhar está a olhar para ali? E ali quem é que pode estar? Um antepassado, um familiar, um acontecimento traumático, um ex-relacionamento. E isso é que está a preencher a alma da pessoa inconscientemente. A
pessoa quer estar na relação inteira, quer sim, ninguém duvida, mas ela não está. Outra parte está presa a essa questão. Daí que o relacionamento que aqui estou a trazer, que é o relacionamento conjugal, é provavelmente das dinâmicas mais difíceis, humanamente experienciadas. Porque é muito raro o casal conseguir ter um olhar limpo para o outro. Eu olho para ti, tu és minha esposa, eu vejo-te tal como tu és. E tu vês-me tal como eu sou. É difícil. Eu vejo-te pelos olhos do meu pai, vejo-te pelos olhos da minha mãe, vejo pelos olhos da minha criança, tudo o que eu vivi, eu vejo o projeto para ti, não é? Mas nada que não se consiga, obviamente, abrindo, percebendo o que é que nutre quem eu sou. A sociologia, a psicologia conduziu-nos para a sensação de que, para a crença de que nós somos indivíduos. Nós acreditamos que somos indivíduos, mas isto é uma visão fragmentada. Eu já não sei se seremos assim tão individuais. Nós somos muito sistémicos. Eu sou quem sou agora, mas o que eu sou não está livre de tudo o que está à minha volta, que é o meu sistema familiar. Eu não sou só eu. Eu não sou só eu. Eu não sou só a minha responsabilidade, entendem? Há uma divisão. É impossível eu ter um pai que rouba, ou alcoólico, ou que seja violento, e que isso não tenha nada a ver comigo. Eu tenho um tio meu, tenho um avô meu que tenha assassinado alguém e eu não me diga nada. A minha identidade é a continuação de todas essas ações. Assim como qualquer sistema que Robert Hellinger descobriu, digamos, com esta metodologia, é que o sistema tem uma organização própria, seja ele qual for, que é um movimento de proteção. O sistema autoprotege-se e faz com que haja uma evolução. Então o sistema não está preocupado se está a magoar alguém ou não que esteja dentro do sistema. O sistema só quer evoluir. Segundo as novas ciências, biólogos que já fazem este estudo, este campo que liga seres da mesma espécie, plantas da mesma espécie, acreditam que é este movimento que faz com que, por exemplo, uma espécie de gorilas que descobriu como se sobe às árvores na Austrália, nos Estados Unidos, a mesma espécie também começa a subir às árvores e de hoje para amanhã tira-se as árvores completamente daquela espécie e eles esquecem como subir às árvores, 3, 4 gerações, mas depois planta-se uma árvore e eles sobem novamente. Porque a informação é veiculada pelo sistema de uma forma invisível, que transcende a genética, mas que os biólogos chamam de morfogenética, ou seja, é um campo de força, de forma. Então, nas famílias, que é aqui que importa, esse campo também é tudo. Daí que na investigação de quem sou eu é vital, é importantíssimo saber quem são as partes do meu sistema. Principalmente quem sofre, quem foi excluído, quem teve uma morte trágica, quem perdeu o pai quando era criança, qual foi o filho que não foi reconhecido, qual foi a pessoa que teve uma doença mental e que a família deixou de falar dela, qual foi o divórcio que correu mal e não se fala mais de outras pessoas. E esses excluídos, garanto-nos, não porque eu acho que seja assim, ou que seja moralmente fantástico que assim seja, mas o sistema vai fazer de tudo para que um descendente qualquer, seja qualquer um de nós, seja atraído pelo comportamento idêntico. E aqui está, o grande mistério. Então, e eu? Faço o meu trabalho, sou bom às pessoas, me esforço imenso para conseguir algo e de repente não tenho. Se esse não tenho, seja então uma dinâmica interior minha que está a ligar ao antepassado, ao antepassado, e seja uma forma de o honrar, porque o sistema está-nos a juntar aos dois. E dentro de mim há um movimento que diz: eu quero sofrer como sofreu o meu avô, mas eu conscientemente não faço ideia disso. Quando fazemos uma constelação, o representante diz: eu adoro estar aqui, e estar aqui não era bom, era ali que devia estar. Nós percebemos, há uma identificação, e o trabalho que se faz na constelação é desidentificar.
na existência, qualquer coisa assim. Portanto, na constelação terminamos com um ritual destes, no fundo para ativar a consciência. Isto leva-nos a uma terceira questão, que obviamente não explorarei aqui, que será o que é o livre arbítrio. O que é esta história da escolha. Muito mais densa, muito mais profunda. É mesmo muito mais profunda. Porquê? Qual é a peça-chave? Chama-se vínculo. O vínculo familiar é a peça-chave. O vínculo familiar, se me disser eu ao pé da minha família estou bem melhor, eles precisam de mim, eu posso ter esta sensação. Sinto que a minha mãe é fraca, sinto que o meu pai tem uma fragilidade e o vínculo faz-me ficar ali. Eu posso casar 10 vezes, 10 casamentos, posso comprar a melhor casa do mundo, mas o meu processo vai fazer de tudo para eu voltar para aqui. De tudo. De tudo. Seja um acidente, uma doença, um suicídio. Às vezes acontece. O poder do vínculo é tão forte que nós sabemos que aqui estamos bem. Para o representante podemos dizer, mas tu aí estás com esta doença, mas eu assim estou bem. Deixem-me estar assim. Daí que olhar para as constelações nada tem a ver com moralização, nem com juízos de valor. Estar doente é mau, não é para aquela pessoa. Já viram? Onde é que temos que abrir, onde temos que abrir? Se fizermos o exercício, por exemplo, vamos todos agora visitar um país em guerra, visitamos uma aldeia completamente destruída e vemos uma criança a chorar. E essa criança está ali com a avó, morreram os pais, morreram os irmãos, ela está desnutrida, não tem o que vestir, não tem possibilidades de ir à escola. E alguém pergunta assim, gostava de levar este bebê? E nós, não é? Qual será o juízo do que vamos fazer? Se calhar dizemos sim, vamos lhe dar conforto, vamos lhe dar educação, vamos lhe permitir isto. E de repente estamos a contactar com o adulto e esse bebê já cresceu fora do país dele e ele é uma pessoa completamente infeliz, ou extremamente doente. E um dia fazemos uma constelação. Temos Portugal, alguém a representar em Portugal e outra pessoa a representar esse país. E o representante vem logo. É aqui que eu quero estar. Eu ainda nem disse ao representante que ele era deste país ou era daquele. Entendem? A força é tão grande que nos leva a entender, ou não a entender, é a observar o seguinte. Talvez não seja boa ideia nós pensarmos desta forma humana, não é? De vamos salvar as pessoas. Porque o que se entende com o vínculo é salvar, ou salvação é eu estar com os meus, ainda que seja a morrer. A alma sente algo nobre e já morreu. E nós, na nossa observação, não. Achávamos que o bom era a roupa, os estudos, né? Também se entende. Mas é como eu digo, as constelações levam-nos a abrir para uma outra visão. Então, é uma metodologia completamente observada, como já referi, é bom eu referir sempre isto porque eu gostava que entendessem que vou tocar num tema importante, que é os relacionamentos, que eu não vou fazer qualquer teorização. Eu não vos vou dizer é assim que se faz, é assado que se tem que fazer. Simplesmente vos vou passar um testemunho do que se constata atualmente. Sempre que se faz uma constelação à volta deste tema, o resultado é este que aparece. Entendam isto. Se daqui a 20 anos não for, não é. Porquê? Porque a constelação é dinâmica. Ela acontece com a alma, digamos, que estamos a trabalhar. E a alma que estamos a trabalhar agora é esta. Portanto, o resultado que vos trago cá do estudo feito à volta das relações é o resultado que temos. Okay? Esta exposição que aqui vou utilizar, portanto, eu não poderia fazer um workshop vivencial. Estava aqui a falar com os participantes exatamente sobre esta questão, porque a constelação não é, enfim, não dá para a pessoa ir visitar, não vou lá só ver, é impossível. O trabalho de constelações é tão profundo que às vezes a pessoa até diz, eu só vou participar, nem quero fazer de representante, e se calhar foi a pessoa que mais chorou a constelação toda e nunca levantou da cadeira, porque mexe tanto com a pessoa, precisamente porque é um trabalho que nada tem a ver com o mental, nada. Se calhar a minha mãe morreu há 40 anos atrás e eu estou super tranquilo e vou fazer uma constelação, estou sentadinho na minha cadeira e quem está a fazer é que diz assim, a minha mãe morreu e eu ainda não consegui superar.
E eu penso, a minha mãe também, mas para mim isto é tudo bem. E de repente começo a ver a dinâmica a acontecer à minha frente e o meu corpo estava ali tudo, entendem? Daí que constelar aqui, nesta hora, não seria de nada todo possível até. Nós precisamos mesmo de energia emocional. Precisaríamos ter aqui alguém com uma questão profunda. E desde essa questão profunda todos trabalhamos conjuntamente para que o grupo consiga sentir então o tal campo que permite a constelação. Okay? A constelação não é possível dizer, ok, vou constelar, já está. É preciso energia humana, energia genuína do sofrimento, da caminhada. Ela é feita de duas formas, um workshop vivencial, utilizando pessoas para representação, ou então com bonecos. Tem os bonecos Playmobil, estes são os bonecos que eu uso no meu consultório. Porquê com bonecos? Os bonecos não têm sensações, obviamente, mas já nos dá uma ideia. O cliente, se puser a pai e a mãe ali e de repente coloca a avó ali, quando nós olhamos o quadro geral, percebemos perfeitamente. Aqui está alguém excluído. E se fizeres uma pergunta, o que aconteceu com esta avó? A pessoa até pode responder, não sei, nunca a conheci. Como quem diz, estou a explicar ao terapeuta porque é que busca esta avó aqui. E nós depois perguntamos, e esta, porque é que pôs aqui? Se calhar também não conheceu e a pessoa diz, pois realmente também não conhecia, não sei porque é que pôs esta aqui. Este não sei já nos dá as pistas. Okay? Pronto. Então, o que eu fiz foi fotografar algumas dinâmicas possíveis que acontecem em constelações para ilustrar alguns dos problemas que acontecem nos relacionamentos conjugais. Aqui utilizo um casal heterossexual. Vou referir-me quase sempre ao rapaz. Enfim, sou rapaz, talvez tenha sido conhecido por isso, mas serve para os dois casos. Tá bom? Portanto, façam um exercício de perceberem que dá precisamente para os dois casos. Apresento os dois lados. Aquilo que não ajuda o relacionamento e depois mostro a solução. Aquilo que seria realmente a solução para o exemplo que vou dar e até como é que se faz essa solução em constelações para vocês perceberem. Então, o primeiro caso, eu utilizei esta designação, o pai sai de casa e eu coloco sempre aqui como é que o amor está, digamos, a trabalhar nesta dinâmica. Eu vou ler as coisas como é. Diz, o amor compensa. É a dinâmica que... Pronto, então aqui nós temos um casal completamente normal. Uma família, digamos, tradicional. O pai atrás, a mãe ao lado e o filho. Então, neste caso, o que é que acontece? Nós vamos estar perante um divórcio. Quando nós estamos perante um divórcio e constelamos um divórcio, é muito comum acontecer isto que vocês vão ver que vai acontecer aqui. O representante do pai ocupa assim um lugar. Então nós aqui já temos uma imagem clara, não é? Nós olhando para ali, que dinâmica já conseguimos perceber. Esta pessoa que está um pouco excluída, entendem? Está ali uma senhora um pouco sozinha. O que costuma acontecer nestas dinâmicas, inconscientemente, é isto. Isto é o quê? O filho ocupou o lugar do pai. Eu pus o filho, não é? É muito, muito, muito comum. Talvez pessoas aqui já tenham experienciado um divórcio em que o meu filho agora dorme na minha cama. Claro, pode ter uma carência, pode existir ali uma dor, um processo de luto normal, que seja durante um tempo, mas que não se esteja a criar inconscientemente esta dinâmica. Isto é muito comum. Qual é o problema desta dinâmica? É amor puro. Querida mãe, por amor que tenho a ti, ocupo o lugar do meu pai e dou-te tudo aquilo que tu não tens neste momento. Parece fantástico, não é? Só que depois chega a minha e ele bem tenta conhecer a sua nova companheira. Olha para ela olha para ele e na constelação isto é muito comum. Ela está a olhar para onde? Para eles. E eles estão a olhar para onde? Porque é que as sogras depois não se dão bem? Não, nós estamos aqui a rirmos, mas é mesmo verdade, porque há um movimento de vínculo, de fidelidade. O meu amor é maior ali. É um vínculo que me traz uma sensação de culpa. Se eu estou inteiro na minha relação,
algo me está a ferir. Eu prefiro sacrificar a minha relação para honrar a minha mãe. É sempre o amor, ok? É sempre o amor. Não há maldade a ninguém. Mesmo a mãe que depois, porque depois há uma rivalidade entre as duas, porque o olhar das duas já não está puro. Já vem contaminado, digamos, pela desordem que está a acontecer. Não é maldade. Entendem? Se depois isto for posto em ordem, acreditem que é possível o amor fluir e as duas já se vão bem, ou enfim. Aqui a questão é esta, é que ele está a olhar para a mãe. Em princípio, quando fazemos uma constelação, isto acontece, o cliente que está aqui sentado já está a andar com a cabeça a dizer sim, é verdade, eu realmente estou muito preocupado com a minha mãe. Então depois o trabalho que fazemos é desvincular, é fazer novamente com que os dois se olhem. No trabalho de constelação, pomos o cliente a falar com a representante da mãe. Querida mãe, por favor, abençoa-me se eu vou para o meu relacionamento. É importante esta frase, uma frase-chave, simples. Pedir a bênção da mãe para poder ir para a relação. Deixo contigo tudo o que é teu. Toda a tua história. Aqui eu esqueci-me, faltava virar o papá para cá, não é? Então temos aqui um excluído. Estão a ver, aqui está um excluído. E é possível que, se não trabalharmos isto, o filho dos dois, se for rapaz, venha representar este avô e depois ele próprio também vai fazer o mesmo movimento. E quando nós fazemos a constelação, temos dois exatamente na mesma postura. E às vezes vamos ver o olhar dos dois, eles estão assim. Exatamente os dois no mesmo olhar. É incrível. Percebemos o neto e a avô seguirem o mesmo olhar, buscando qualquer coisa. Estamos emaranhados com os transgeracionais que podem acontecer. Mas aqui então, tivemos o primeiro caso. O segundo, a morte numa família. E depois o amor que procura. O nosso casalinho. E colocámos na constelação. Imaginem que este casal dizia que está com problemas, a relação não está a funcionar muito bem. E vamos ver quem é que está a precisar de ajuda. Ela olhou para ele e ele olhou para o chão. Quando ele olha para o chão, nas constelações há uma pergunta básica que fazemos, se é quem morreu. Quem estará ele a olhar para o chão? Qual é a morte importante da família? E aqui o cliente podia dizer: a minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, por exemplo. Então nós temos que colocar na constelação. E quando colocamos, o representante normalmente se emociona de uma forma profundíssima. É o grande vínculo que ele estava a acontecer. Ficou aquele evento traumático. Ele até pode estar com enfim, nesse mundo ali ao lado dele, mas o amor é muito maior, não é? E ele procura, é o amor que procura. Então o trabalho que temos que fazer aqui é o mesmo. Querida mãe, tu és a minha mãe, eu sou o teu filho, e a mãe depois precisa de pronunciar algo. Enfim, no fundo, resgatar este movimento que foi interrompido. Às vezes a dor é tão grande, ou porque o personagem é muito criança e não pode ir ao funeral, há um movimento interrompido. Outras vezes a dor é tão grande, depois já tinha dito isto. Outras vezes a pessoa não expressa a dor que sente, porque não pode, e isso vai causar um movimento por continuar. E na constelação nós permitimos, porque ele tem todo este psicodrama, é um pouco como a arte-terapia que depois fazemos de manhã. A pessoa experimenta, não é? Abre-se à experiência e de repente o corpo todo está a sentir. E essa sensação é que nos permite depois colocar em ordem. Eu vou avançar porque são alguns casos também. O poder do vínculo, o amor puxa mesmo. Como é que eu ouvi no outro dia? Eu, quando namorava, estava tudo ótimo. Decidimos marcar a data de casamento, a coisa não ficou muito bem. Comprámos uma casa, a nossa relação ficou mais tremida. Quando decidimos a data de casamento, aquilo estourou. Eu perguntei, e a casa? Não, e ela disse, eu é que fiquei com a casa. E eu disse, onde é que está a dormir? Em casa dos meus pais. A casa é nova. Porquê que não dorme em casa? Não me sinto muito bem. O vizinho de cima faz muito barulho. Eu tenho pesadelos. Pois, não é nada disso. O amor puxa. Se eu tivesse a frontalidade que às vezes tenho, digo, pode tentar 10 vezes mais, porque é muito evidente que há algo que está a puxar para trás. Entendem? Às vezes conseguimos fazer esta leitura, é muito claro,
E na representação nós conseguimos perceber isto. A pessoa não queria sair de casa, mas sente-se muito mais aliviada ali. Não dá para explicar, entendem? Algo acontece que faz com que todo o sistema puxe a pessoa em direção àquilo que é o sistema de origem, não é? Isto é o sistema de origem e nós, quando vamos para uma relação, vamos ter o sistema atual. E esta passagem gera sempre culpa. Sempre. Portanto, é importante lidarmos com ela. Mas o sucesso deste relacionamento está muito dependente da forma como conseguimos trabalhar essa culpa e como também os nossos antepassados permitem dar um bom lugar a essa culpa. Okay? Então, chega a nossa menina, podia dar um nome, não é? E ele está bem para o pé dela e faz um movimento. Portanto, ele cisma, não é? Já há pouco virou para trás. Faz este movimento. É um movimento mais forte. Cá está, aqui a dinâmica é a mesma. Nós aqui então precisamos nos dirigir a um grupo. Principalmente se for um grupo com uma história muito própria, sei lá, algo que eu possa lembrar. Imaginem que é um grupo que traz pessoas com doenças importantes e que essas pessoas no fundo são honradas por o esforço que fazem, pela a mensagem inspiradora que trazem a todo o grupo, tornam-se pessoas-chave, pessoas importantes. As pessoas falam nela dentro do grupo como sendo realmente pessoas de referência. Então, muitas vezes é isso que prende a sensação de que nós temos que estar virados para a família muito mais do que conseguindo estar virados para aqui. Portanto, o trabalho também é esse, é o reconhecimento de que a nossa história se desliga da história dos nossos antepassados, sem por isso deixarmos, portanto, de pertencer a essa linhagem. Nós, quando fazemos uma constelação e percebemos esta hierarquia, mais velhos passam a vida aos seguintes, os seguintes passam aos próximos, os próximos aos próximos. Quando nós estamos a trabalhar uma geração aqui, e estes são super felizes, o sistema sente uma realização imensa a perceber que houve uma continuidade. É como se tudo o que tivessem feito valeu a pena. Tiveram filhos, principalmente a mulher, quando tem filhos, é como se contactasse diretamente com a morte, não é? Porque é um período da vida, ainda que toda a ciência agora apoie uma mulher, mas é algo muito que as famílias honram muito, honram bastante. Portanto, vale a pena todos os sacrifícios quando se chega a esta geração. Porém, por vezes há esta desordem. Principalmente quando as crianças, vamos chamar crianças a todos aqueles que estão deste lado, quando as crianças ficam atentos aos adultos. Aqui é que surge um grande emaranhado. O que é uma criança atenta ao adulto? É a criança que... Criança, eu também sou criança, entendem? Criança é quando o filho está constantemente a avaliar os pais. É um emaranhado para a vida. Nós precisamos, urgente, largar toda a visão de personalidade que temos com os nossos pais. Observamos a fraqueza dos pais. Minha mãe não tem coragem de fazer isto, meu pai não tem coragem de fazer aquilo, meu pai fez mal isto, a minha mãe fez mal aquilo. Depois sabemos os pormenores, sabemos que a mãe abortou, sabemos que o pai teve uma amante, sabemos que se pudéssemos esquecer tudo, estávamos muito mais felizes, porque a nossa segurança advém de tudo isto. E apesar de nós acharmos e até dizermos, oh mãe, não sou criança nenhuma, podes falar comigo, cada vez que uma mãe desabafa com o filho, está a sobrecarregar a vida dele, porque estão a cimentar esta relação. E ele passa a crer inconscientemente que, opa, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é ali, afinal eles precisam de mim. E é comum, não é? É comum, eu às vezes ouço frases tão interessantes que as pessoas dizem da boca para fora, ainda sem constelar. Eu e a minha filha somos as melhores amigas. Já está. Minha filha é casada, tem um relacionamento, começa o relacionamento, começa já a investigar. Nós somos como irmãs. Em princípio, há alguma história que já vem de trás. Se este sai, este ocupa o lugar deste, este ocupa o lugar deste, e este ocupa o lugar deste, entendem? Às vezes fazemos uma constelação e nas mãe e filha que se acham irmãs, nem começou nelas. Às tantas já foi avisado que teve uma irmã com 4 anos que morreu e que se passou a achar normal, no tempo de avisado crianças morrerem com 4 anos com uma doença qualquer, era perfeitamente normal. A família hoje nem fala dessa criança, nem sabem, e às vezes na constelação, é a própria constelação que mostra, há mais alguém. E a pessoa vai perguntar, mãe, sabes se a avó teve, mas ela realmente acho que teve.
Portanto, a força que o antepassado tem, mesmo já não sendo falado, é determinante. Portanto, a hierarquia é fundamental. Qual é o casal que tem que estar num divórcio e que tenha coragem de dizer o seguinte: o filho pequenino diz, pai, mãe, vocês vão se divorciar. Eu estou a perceber isso. Os pais teriam coragem de dizer, filho, não é nada contigo, eu já para o teu quarto. E ele vai chorar. Mas ele vai passar uma noite feliz. Porque os pais não deixaram que ele transcendesse para a linha dos adultos. Como não deixou, a criança não se vai emaranhar. Vai poder fazer as suas próprias escolhas. Hoje em dia, os pais querem tanto ser amigos, não é, dos filhos, verdadeiros, honestos. Senta aqui, eu vou-te explicar tudo. Quando tudo da criança era só jogar à bola assim, jogar com a boneca assado. Mas nós precisamos, porque temos a nossa criança também muito fragilizada, não é? Sentimos que, mas aquele explicar tudo é eu estou a recolher da minha criança também algo para mim. Que é fazer-me sentir bem, fazer sentir que não sou assim tão culpado, sou um bom pai, uma boa mãe. Não estou a julgar, não sei que ser pai é extremamente difícil. Mas entendem como é que tão simples o amor desvirtuar o lugar real da pessoa. E depois isso não é como segredo? Sim, depois pode ficar como um segredo, não é? E portanto, também não funciona. O segredo tem um poder muito grande nas famílias, sim. Eu vou falar mais à frente, mas sim, o segredo, portanto, aquilo que se oculta, não deixa de existir. E às vezes acontece. Alguém teve um filho e não se falou, o pai fez uma asneira qualquer e nunca ninguém soube. Mas quando se acontece dos pais estarem a se divorciar, não devem para explicar tudo ao filho, não devem responsabilizar. Nada. Deixar tudo para trás. Porque quando se explica ao filho, ele vai para a cama, digamos, o mesmo filho, até pode não ir a chorar, vai todo contente porque os pais partilharam com ele. Mas ele vai criar uma ilusão, um amor mágico. O que é que eu posso fazer? Será que eu sou culpado? E se eu ficar doente? E se eu ficar mau aluno agora na escola e eles passarem em mim, entendem? O amor depois começa a criar uma visão cega e a criança vai arranjar um mecanismo. Okay? É aí que depois chegamos a adultos, todos bloqueados, somos nós todos, boa tarde. E as nossas constelações estão cheias destas peças, não é? Carência, minha mãe eu achava que ela era fraca. É que depois fazer o contrário dá muito trabalho. Eu lembro perfeitamente de chegar ao pé da minha mãe e dizer assim, mãe, a partir de hoje não me contas mais nada. E os próximos dias eu só ouvia assim, pois agora não posso falar contigo. O sistema está tão habituado àquela ligação doentia, pois agora ninguém pode falar com ele. E eu cada vez a beneficiar mais, não é? Porque realmente a minha vida não expandia, mas precisamente porque eu estava ali em ponto de socorro com os meus pais. Normalmente os filhos mais novos às vezes têm essa experiência. Isso vai longe. Como? Não perguntei nada. É ótimo. Não queres saber nada da sexualidade dos teus pais, não é? Das aventuras, nem dos erros, depois nós vamos começar a fazer juízes de valor. Meu pai afinal não é forte, meu pai afinal, e isso prejudica-nos profundamente, perdemos a nossa raiz completamente. E de hoje para amanhã somos pais, e há um momento em que precisamos dar força aos filhos, e estamos um frangalho. Não temos força absolutamente nenhuma. Entramos numa depressão, nós é que precisamos deles. Mas a nossa história está lá atrás. Está lá atrás. Mesmo que os pais tenham morrido, é possível fazer este trabalho de reconexão. Reconectar. Porque a nossa raiz é nossa, entendem? Simplesmente dar o lugar certo aos nossos progenitores. Gary Hellinger, o autor desta metodologia, diz de uma forma muito sábia, e eu sei que é mesmo isso. Se a nossa única terapia fosse dar um bom lugar ao pai e à mãe, ponto final. Estaríamos salvos, livres, acreditem. Podíamos fazer tudo, enfim, tanta coisa bonita que nós temos por aí, mas só não conseguimos dar um bom lugar. Dar um bom lugar. Nem se trata de perdoar. É uma palavra que nem se usa nas constelações. Jamais quem está aqui tem que perdoar quem está aqui em cima. Jamais. Podem fazer o trabalho que quiserem. Querido Pai, eu perdoo-te por... Pois quando eu digo eu perdoo-te, eu sou maior que tu. Já foi. Eu sou maior que tu. Eu perdoo-te porque tu és pequenino, fizeste asneira. Vamos dizer aos pais. Não, o mais que podemos fazer é... Eu concordo com a vida. Eu tomo o preço.
A minha vida teve um preço. Não é? Eu queria, a minha fantasia, que o meu pai fosse o melhor do mundo, a minha mãe fosse isto, falta-me aqui, depois, mas não é. Então há um preço para a vida de cada um. Quando eu tomo esse preço, olha, o preço meu é este. Mas a minha origem é esta, eu honro aquela origem. Está feita a terapia. Desculpa interromper. Mesmo que um pai não partilhe os valores dos filhos, energeticamente isso acaba por acontecer. Sim, O filho sente a tristeza do pai. Sim. Aqui, como é um sistema psicoterapêutico, já nem preciso falar energeticamente. Basta o olhar. Filho, não é nada contigo, está com o olhar super fragilizado, já está também. Não, meu filho vai para a cama a saber, ele disse que não é nada comigo, mas eu sei que se calhar posso ajudar. Então, uma coisa da alma, uma coisa mais profunda. Nunca se parar um bocadinho. Então, nós aqui colocamos o casal lado a lado, com esta noção de hierarquia, de organização. Eu não ocupo o lugar de ninguém, eu não estou a olhar para as fragilidades de ninguém, eu tomo-os tais tal como eles são. E a sensação de ter apoio é mesmo esta. Quando nós temos muita fragilidade, insegurança, ansiedade, faltam-nos as bases. As bases estão aqui, nestas raízes. Não interessa se, mas ele era uma pessoa terrível, fala muito mal do meu avô. Não interessa. Se calhar faço uma constelação e lá vou eu para aprender. Imagina este mesmo caso, mas aquele pai Sim. não era biológico, mas a pessoa não sabe. Exatamente. Então aí nós vamos ter que investigar a parte da constelação e investigação. Se este meu pai não é o pai biológico e não contou nada a ninguém, Posteriormente, no futuro, imagina, aos 40, 50 anos, é que a pessoa vem a saber. okay. Então se a pessoa já sabe, convém incluir aqui pai biológico e pai que cuidou, coloca-se uma figura. A alma sabe, não é? Se eu colocar aqui alguém a representar o meu pai biológico que eu nunca conheci, é bem possível que o cliente desate num pranto imenso e numa saudade. Está com saudades de quê? Não sei, a alma, entendes? Entendem isto? O vínculo é assim mesmo. Nunca conheci o meu pai, mas de repente imagino que tenho um amor por ele, uma devoção imensa. Se calhar tenho os traços todos dele, não é? sem nunca ter visto. Então são. Mas é. Estou a falar um bocadinho depressa, mas tem que ser, não é? Quando te olho, não te vejo. Isto é comum acontecer. O amor vê-o todo. Então, temos aqui duas famílias. Por isso é que eu dizia que o relacionamento é muito difícil. Quando os dois se olham, não são só os dois que se olham. São duas famílias que se olham. Duas famílias. E por isso que muitas vezes acontece esta fragmentação. Porque às tantas, eu tenho uma família super certinha. Vou ver aquela família assim, certinha. Tudo certinho. E de repente, a minha companheira é uma válvula total. Super desarrumada, não quer saber, não há horários, não há nada. E entre nós fazemos essa gestão. Mas o problema é que eu olho para ela e é a minha família toda que está a ver. A força com que eu organicamente vejo ela a ser desarrumada não é só minha. Eu vejo com os olhos de toda a minha família e eu passo a detestar aquela característica dela. E vice-versa, não é? Quem diz isto diz outra característica qualquer. Aqui a questão é nós conseguirmos fazer um exercício de ok, eu estou a perceber que ela tem uma linguagem completamente diferente da minha, mas não só da minha, é de toda a gente. Se calhar a minha mãe também fala mal dela, se calhar a minha avó também, elas notam todas que nós somos completamente diferentes. Mas nós, terapeuticamente, o que temos que fazer, e fazemos um exercício que é colocar a família toda aqui ao lado, todos olharem-se uns para os outros e o casal não assim ao lado. E experimentam-se olhar. E as famílias também se olham, frente a frente. E depois de se olharem uns minutos, cada família honra a outra. Honrar significa só um gesto. E esse gesto é um acolhimento, de respeito. Eu respeito toda a diferença que existe no teu lado, aceitar a diferença que existe no nosso e vice-versa. Às vezes este pequeno exercício, fazendo até uma visualização, imaginar todos os homens da minha família, imaginar todas as mulheres da minha família, eles olharem-se uns para os outros, agradecerem uns aos outros e depois viram-se para a frente. Às vezes é um pequeno exercício que me faz respirar. Eu estava preso nessa questão dos homens da minha família e as mulheres da minha família são muito diferentes. Estou a falar da minha família, ainda nem misturei com a família da minha companheira. E essa diferença causa em mim
essa polaridade com fricção. Eu preciso de ter uma imagem pacífica dessas duas esferas. Isso é tudo simbólico, não é? Eu é que crio essa imagem. Mesmo que elas não se ouvem, sou eu que estou a criar a imagem de que elas realmente estão. Eu prefiro responder que sim. Sim. Nós, na constelação, trabalhamos com a imagem que está dentro de nós. Eu posso, a minha avó já partiu há 20 anos e eu, na minha constelação, coloco-a, porque é a minha constelação, e a representante da avó tem umas saudades imensas minhas e está profundamente abalada, e eu estou profundamente abalado, porque é realmente a imagem que ainda está comigo. Está bem? Portanto, trabalhamos nesse sentido. Vamos reconectar a avó com eu. É sempre a imagem da pessoa que está a fazer a constelação. Agora, se ela será muito diferente da real, não sei se será assim tão diferente, não é? Olha, essa situação que estás a pôr aí, isso existe sempre, não é? Numa relação tem sempre ou é a própria pessoa que põe as famílias todas aí? Existe sempre. Numa relação, nós temos sempre que ter consciência. Aqui o aspecto fundamental é nós termos consciência, porque se nós tivermos consciência, vamos para a relação de uma forma diferente. Então, o que eu estou a perguntar é, se existe sempre, em qualquer relação, tens sempre uma família de um olhar para o outro. Sim. Mas tens estado a dar vários exemplos. Esta situação é a própria pessoa que está a ser constelada que conhece a gente toda aí, ou parte-se, por exemplo, daí? Como é que se chega até aqui? Chega-se da seguinte forma. Por exemplo, a pessoa diz que tem um relacionamento difícil. O facilitador vai atrás de acontecimento-chave. Acontecimento-chave não é o meu avô não era boa pessoa, a minha avó era uma santa, não é nada disso. Elemento-chave, acontecimento-chave é alguém morreu, alguém foi excluído, alguém, entendem? Coisas pontuais. Imaginem que o terapeuta aqui percebia que deste lado há pessoas que abusam de outros. Vamos supor que eu dizia assim, olha, os meus avós tinham uma herdade e nessa herdade tinham empregados que portanto, eram um pouco explorados. Imaginem, vou dar este exemplo. Eu sei que eram um pouco explorados, o meu avô era um bocado rigoroso, explorava alguns empregados, tal. Então eu sei que uma família inteira advém desta experiência. Uma família inteira está, no fundo, a ganhar algo no sofrimento de outras pessoas. E daquele lado eu sei, vamos supor, que são pessoas normalmente mais vítimas de qualquer coisa. Eu descrevo, do lado da minha esposa, já aconteceu isto, e eu como facilitador percebo que há claramente ali duas esferas muito diferentes. Então está na altura de colocarmos, fazer esta experiência, isto é uma experiência, em constelação vamos experimentando. Se eu vir que não produz grande efeito, a minha imagem não serve. Vamos ter que arranjar outra, que os representantes digam isto sim, está a mexer comigo, ok? Então eu coloco a família frente a frente. Quando eu percebo que os representantes ou não se encaram bem, ou enfim, há muita tensão, ou há choro, ou há qualquer emoção, nós percebemos que é essa diferença que está a prejudicar o casal. Ok? Respondi mais ou menos? Sim? Então a solução, obviamente, é fazer a integração. Outro importantíssimo, ex-relacionamentos. O amor respeita. Então aqui temos o nosso casalinho e o que acontece é que eles vão se separar. Ele sai da relação, encontra outro relacionamento. E então, o que é que vos parece aqui, como facilitadores de constelações? Quem está aqui excluído? Ex-parceira, não é? Ex-companheira. O que acontece neste sistema atual é que este sistema precisa ter consciência de que a felicidade destes, imaginem que estes constroem uma família, é uma família inteira que está a beneficiar desta posição. A constelação não se interessa se temos que ter pena, temos que. Não é isso que eu estou a referir. É uma questão de saber honrar. É um local muito difícil, é um lugar difícil. Principalmente se houver filhos. Então, se esta tiver filhos, não sei quem estará mais de costas viradas, não é? Mas é muito importante esta questão. Nós, às vezes, saltamos de um relacionamento para o outro, enfim, porque entendemos, sentimos que talvez não seja boa ideia estarmos a falar muito daqui para trás, ou porque este elemento aqui não gosta.
que se fala, ou porque este não se sente confortável, estamos a excluir. Por estarmos a excluir, o que é que acontece? Fazemos a constelação. E a realidade é esta. Ele não está na relação. Precisa desta peça. Precisar desta peça não precisa de jantar fora com ela. Precisam de quê? O que é que os três precisam? Os três. Repara. Precisam. Precisam de se olhar. Não é? Este movimento é preciso ser feito. E eu reconheço. Nas constelações é desenvolvida uma hierarquia, em que a primeira tem sempre precedência. As pessoas não gostam que eu diga isto, mas tem mesmo que ser. A primeira tem precedência. Esta veio primeiro, depois veio aquela. Então, se esta tiver filhos, é importante que a preocupação dele esteja aqui neste ciclo. E esta tem que perceber isso e saber dividir nesta questão. Assim sim, podem todos ser felizes. Se não respeitarem a hierarquia, não vai ser possível. Não vai ser possível. É categórico. Se não tiver filhos, pelo menos que haja uma honra para parte desta. Porque em última instância a alma desta diz obrigado. No sacrifício que tu fizeste, eu hoje estou uma pessoa que eu amo. Estamos juntos. Não precisa de também jantar fora com ela e dizer isto. Mas é uma coisa, ok, podes falar dela, eu sei que ela foi o teu primeiro relacionamento. Eu sei que foi importante para ti. Mas para mim também foi importante vocês terem terminado. Mas isto é uma visão saudável, uma visão madura. Não é? Então, já podem voltar, porque este sistema está completo. Ela se arranjar outro, fica aqui. Nunca que o vínculo vai terminar. Nunca. É para a vida toda. Quando se monta uma constelação, esta pessoa, se houver um vínculo, um casamento, um filho, então muito mais, é importantíssimo. Costuma acontecer, ou talvez já tenha acontecido mais, meu pai e a minha mãe casaram, como é que casaram, tal, havia algum relacionamento anterior, sim, o meu pai tinha alguém, mas depois os meus avós não gostavam muito dessa pessoa, e ele casou com a minha mãe, mas essa pessoa está ali a fazer influência. Por vezes eles têm uma filha, e a filha está em direção desta ex-companheira. E o que é que acontece? Filha e mãe não se dão muito bem. Porque ela é a ex-parceira do pai. Meu querido pai, tu és o amor da minha vida, chega para lá, eu quero estar com ele. Porque ela ainda está aqui. Entendeu? Não façam disto uma regra, obviamente. Mas é bom questionar. Pai, já tiveste alguém antes de casar que fosse importante? Eu sou menina e às tantas estamos sempre comigo. Então, saber a história da minha família é importante. Porque depois o que precisamos fazer é dar lugar. Dar lugar é quando a mãe sabe perfeitamente. Eu sei que eu sou a segunda. Mas o nosso amor está aqui, está tudo bem. Pois é, já ouço pessoas a suspirar. Calma, não é? Tinha que trazer para aqui um pouco de consciência. Então, já quase a terminar, o filho nasce. Não é? Outra dinâmica importante, mexe com o casal profundamente. O amor cuida. A nossa família, o nosso bebê. O bebê acabou de nascer, aqui neste exemplo. Porquê que eu digo isso? Porque ele está no lado materno. Está na esfera materna. Mais para a frente ele vem para o centro. Mas, obviamente, né, 9 meses no ventre da mãe, acabou de nascer, há uma ligação intrínseca dos dois. Qual é o melhor lugar para o pai quando nasce o bebê? Quando nasce, é ali. É como se ele fosse um pouco pai das duas. Mas não na sensação de estar ocupado o lugar que pertence ao pai dela. Mas é a sensação de proteção. É o elemento masculino a proteger. Proteger conscientemente, a acompanhar. Não vai ocorrer desejar que ela queira já ter relações sexuais comigo, não é? Se calhar vai esperar o tempo que tem que esperar e não se importa porque é a participação dele. Se calhar sabe que vai ter que ajudar de outra forma, mas esta sensação é importante. Muitas vezes o que acontece é que o casal nutre-se do tal olhar, não é? Eu olho para ti, tu olhas para mim. E por vezes vem o filho, e este olhar tem que ser, não é? Obrigatoriamente. Só que a mãe, por vezes, até como fundo de carência que possa ter,
começa a entrar na ligação com o filho com muito mais vínculo, muito mais poder, se calhar obcecada que pode acontecer alguma coisa, ou pode morrer, eu posso perdê-lo, sempre com base na fragilidade dela, mas sem saber, compreendem? Sempre a considerar que é amor. Só que ela fez este movimento e ele ficou sem ter onde olhar. Como ele não tem onde olhar, passa uma menina na rua. Depois os homens são os culpados, não é? Não valem nada. Mas faltava ali qualquer coisa. E ele então dirigiu o olhar para alguém que, enfim, lhe pudesse dar alguma coisa. Então, claro, a solução aqui é mesmo permitir que haja este triângulo. Este triângulo é fundamental. E depois, sim, assim que possível, nem que seja pontualmente, descer novamente para a linha do casal, relembrar, não é? Eu sou o teu marido, tu és a minha mulher, eu sou o teu companheiro, és a minha companheira. O nosso filho é fruto do nosso amor. Quando um pai olha para o filho, é como se olhasse para a mãe também pelos olhos do filho, portanto o amor transfere e vice-versa. E o filho, quando eu olho para ti, vejo o teu pai nos teus olhos. E o filho, quando olha para ti, vejo a tua mãe nos teus olhos. E às vezes há mães que odeiam os pais, estão sempre a falar mal deles, porque era isto, era aquilo, era aquilo, e do filho tu és igual a ele. Os olhos do filho aos olhos do pai. Em termos temporais, não sei se é possível, mas quando é que o pai, durante tanto tempo, o pai deve acompanhar a mãe e ficar atrás de trás quando Estás para aquela imagem. Digamos que é um movimento dinâmico. É um movimento dinâmico. Vai acontecendo. Sim, vai acontecendo. Vai acontecendo. Se calhar hoje estou mais para aqui, amanhã já não. Agora o bebê ficou doente, ela ficou muito mais ferida, preocupada, precisa outra vez da proteção. Ela agora está mais forte, eu já posso participar mais. É um movimento gradual, se calhar durar a vida toda. Não é? Se calhar ele vai para a faculdade e ele tem que ir um bocadinho para trás, porque também está preocupado. Mas é um movimento dinâmico. não sei se contrário. A mãe O pai para trás. nunca chega a ser. Nunca o filho chega a ficar com o pai, mais com o pai. Ok. Portanto, quando o bebê é aquele lugar, mas depois não. Quando chegar a criança já vai para o meio dos dois. Depois, em princípio, o que é saudável no sistema é que a menina, quando é menina, fica um bocadinho mais na esfera do pai. Porque começa a contactar com o elemento masculino para que um dia, quando procure o seu relacionamento, ela consiga identificar. E o menino que esteja no lado da mãe, para a mãe iniciá-lo na energia do amor. E quando chegam à puberdade, é fundamental que a menina passe para a esfera da mãe e que passe, deixe um pouco o pai, que é para quê? Porque entra na puberdade e se ainda está muito na esfera do pai, depois todos os relacionamentos que ela for tentar, é a tentativa de encontrar o pai também. Então é importante que depois se cruzem novamente os géneros. Mas colocar aqui no meio já é uma boa representação. Ali só coloquei assim, você vai ver. Pronto, para terminar, o dar e receber. O amor dá, mas também recebe. Eu ontem já falei um pouquinho nisso, não sei se recordam, quem quis ter. O dar e receber é o que mantém uma relação. É das leis, digamos assim, mais importantes, talvez mais sensíveis, mais difíceis, porque o dar e receber está contigo em tudo. Havia mesmo muita coisa para falar. Sem qualquer tipo de preconceito ou machismo. O homem ocupa um lugar na família de, não direi de liderança, mas é como se fosse um caçador, não é? Aquele que cuida da segurança da família. É algo visceral, não dá para explicar. E às vezes o relacionamento fica abalado só porque a mulher tem um ordenado maior. Não é machismo. É como se o homem tivesse perdido uma oportunidade de zelo que é inato. Portanto, é muito importante analisarmos logo esse caso. Significa que ela está a dar algo para ele e ele não está a conseguir dar-lhe aquilo que ela achava que deveria ser ele a dar. Portanto, a solução aqui é terem isso muito claro. Sei lá, ela pode dizer, olha, eu sei que eu trago mais dinheiro para casa, mas o que tu me dás basta-me. O que tu me tens dado tem sido fantástico. Entendem? Haver
uma divisão, dar e receber é fundamental. Quando não há esta comunicação, começa a haver um peso. E os pesos na relação de dar e receber, às vezes empurram a pessoa para fora da relação. Então seria mais ou menos isto. Ela dá-lhe qualquer coisa, por exemplo, ela diz que eu amo-te, por exemplo, e ele faz um carinho, vamos dar e receber. Ela, enfim, cuidou de um aspecto importante para ele e ele no dia seguinte também cuidou de um aspecto importante para ela. Portanto, a relação está a acontecer aqui de uma forma extremamente equilibrada. Chega uma altura, por exemplo, aqui pode haver tudo. Aqui pode ser uma carência imensa e ela começa sempre a dizer: és o homem da minha vida, sem ti eu vou morrer, eu amo-te de uma forma que nunca amei ninguém. Está a dar. Aquilo que ele nem sabe o que é que há de fazer com isto. Pegar uma frase: és o homem da minha vida, faz-me feliz, é muito subjetivo, faz-me feliz, é melhor eu ir embora. Eu não sei como é que eu vou fazer feliz. Isto acontece, excesso de peso. Ela deu, não sabe receber. Eu também te amo. Não, mas eu amo-te muito mais, puxa o meu caso, eu ficava louca e tu não ficavas. Ela claramente na relação está a dar mais e este vai embora, não tarda muito, este vai embora. Às vezes, o que é que há aqui outro desequilíbrio dar e receber? Podemos passar isto para aquele lado, se fizerem um aborto, por exemplo, o peso ficou do lado dela, não dividiram, ela foi a sacrificada. Às vezes os casais aligeiram, deixa lá, fazemos outro. Pronto, aquilo não era nada, mas aquilo mexeu com a maternidade essencial da mãe, mexeu com o lado feminino, mexeu com todo o inconsciente coletivo da família e ela também diz: está bem, não há problema, mas ela ficou com um peso enorme. Enorme. É preciso fazer aqui uma divisão qualquer. Esta família precisa de: olha, tu fizeste um sacrifício imenso em teres concordado no aborto que fizemos, eu preciso fazer qualquer coisa para reparar. Nem sei se haverá qualquer coisa para reparar. Em princípio, peço desculpa dizer isto, mas em princípio o relacionamento aqui está em ruptura. Talvez já não seja possível ser naquela energia que era. Podem evoluir para qualquer coisa, mas, segundo vamos percebendo, nunca mais é o mesmo. Entrou num desequilíbrio entre o dar e o receber. A perda foi grande demais para a mulher, não há nada que a compense. E se tiverem outro filho, é bem possível que ela depois viva mais a energia dele, já assim, por aqui já não vai muito. Vamos, assim como. Lá está, depois aqui a virar costas. Assim como os aspectos negativos, eu ontem também falei nisso, não é? Ele fez uma tremenda asneira, eu apanhei-o a fazer não sei o que com fulana, e ele está arrependido, quer voltar, mas não é assim, não vai voltar e deixar aquilo tudo ali. Ele precisa de dar tudo que eu dei porque ele não respeitou. Então ele tem que ter essa consciência e precisa de fazer alguma coisa. Se fazer alguma coisa, pode ser qualquer coisa, vamos ser criativos. Pode não voltar também, mas pode ser nunca mais lavas as louças. Querem representar, entretanto, a pessoa sentir que ok, há uma participação, estamos a equilibrar entre o dar e o receber. Pronto, aqui seria um relacionamento com o dar e o receber equilibrado. E pronto. Está aqui a apresentação. Constelações haveria muito mais, obviamente, devem compreender. Não tomem nada do que eu disse como uma régua, por amor de Deus. Não digam frases do género: o teu avô está excluído, o teu filho é igual a ele. Calma, investiguem. Obviamente, já há muita literatura, já há muitos workshops a aprender. Mas, fundamentalmente, descubram a história da vossa família. Nada certo.